Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da audiência que eu tive essa semana, um dos processos com essa minha distribuidora que eu comentei no vídeo anterior. A gente levou 3 testemunhas da nossa parte e a minha fornecedora levou 2 testemunhas. Não sei quantos de vocês já foram numa audiência. A audiência fica posicionada a juíza, de um lado é a parte autora e do outro lado a parte ré, e aqui vem a testemunha, né? A audiência foi híbrida, a ré, que é essa fornecedora, não compareceu na audiência, eles estiveram de forma remota. A juíza primeiro escutou as minhas testemunhas, né? Que a primeira testemunha a gente fez as perguntas, quanto tempo, era um ex-funcionário dessa fornecedora, quanto tempo ele trabalhou lá, se era o maior cliente da fornecedora do produto A. Ele falou sim, era o maior cliente do produto A. Do produto B, em que estágio eu estava, ele falou era o segundo maior cliente. Daí a gente perguntou, e o produto A tinha o melhor preço? Ele falou, tinha o melhor preço, só que eu tinha até um determinado momento, depois eu parei de ter. Só que ele só confirmou que tinha o maior preço. E do produto B ele disse, não era o segundo melhor preço, então já há uma discrepância. Todo esse processo é muito prova documental, a gente apresentou todos os documentos demonstrando a oscilação de preço que a gente tinha, que é um absurdo. Eu quebrei a empresa por causa dessa oscilação absurda, né? E foram feitas algumas perguntas para ele, pois a testemunha B nossa comentou algumas coisas também sobre isso, o tamanho da empresa, quanto que vendia muito, o produto A, B e C eram muito vendidos, ele confirmou. E a terceira testemunha que nós apresentamos, ele era um motorista de uma carreta da empresa, e também confirmou tudo. E eles foram ouvidos na modalidade de testemunhas. Daí as 2 pessoas que essa fornecedora apresentou são funcionários, um gerente e um consultor de vendas, tá? Logo no início, a juíza já determinou que eles iam ser ouvidos como informantes e não como testemunhas. O que me chama a atenção? Eu já tinha ido a algumas audiências, eu já representei, fui preposto de uma multinacional que eu trabalhei, e essa questão de informante para mim foi um choque do que eu tinha visto até hoje de ação judicial. Eles mentiram assim descaradamente tudo, chegaram a dizer que eu deveria estar milionário ou até bilionário, sendo que está lá todas as provas, que eu tenho devendo imposto, com dívida, com problema, e me fala um absurdo desse, que não, ele poderia ter comprado de outro fornecedor, era fácil, tudo, não, isso é mentira, isso... O que valeu isso aí? Se a pessoa vai lá e descaradamente mente o tempo todo, eu fiquei muito reflexivo sobre qual o valor de um informante desses para um processo. Esse processo é muito documental. Acredito que, como eu falei no primeiro vídeo, né, que poderia ser condenado já pelo artigo 400, eu acho que a juíza foi ponderada em não condenar, de ter essa audiência para não alegarem que foi cerceamento de defesa. Mas assim, para mim foi muito chocante, eu olhei isso, observei, refleti muito, falei, não, eu vou gravar um vídeo sobre isso porque não faz sentido para mim, não faz sentido uma audiência para as pessoas mentirem. Pareceu para mim muito isso que eles fizeram lá, um teatro, literalmente um teatro. As pessoas irem lá representar um papel falando mentira, o juiz vai escutar, vai ter que analisar o processo e tomar a sua decisão. Mas qual é a validade de uma pessoa lá para falar mentira, entendeu? Eu não entendo isso. Esse é o meu maior processo contra essa distribuidora. Eu vou falar no próximo vídeo
processo que eles moveram contra a empresa, de mais de R$1 milhão. Vou detalhar esse processo, vou explicar tudo. Esse processo especificamente aqui, eles levaram até o STF, alegando um monte de coisa, já foi para o STJ, o TJ, eles recorrem 3, 4, 5 vezes. Eu nem fico sabendo todas as vezes que eles recorreram, porque meu advogado nem fala, porque eu fico tão indignado que é melhor eu nem saber. Mas, de fato, são 5 anos já que eu estou em função desse processo. Esse é o maior, como eu falei, tem mais 2 processos. Um já tem condenação, já foi trânsito julgado, que eles falam. A gente está cobrando agora que eles paguem, só que eles alegam agora que não concordam com o valor, entram com recurso 1, recurso 2, recurso 3. Eu até brinquei com o advogado, falou, pô, se no colégio fosse assim, meu Deus, ninguém repetia de ano, porque é tanto recurso que pode entrar toda hora, o negócio nunca se resolve, é um atrás do outro. Mas enfim, a justiça assim as leis foram instituídas dessa forma, mas para mim é muito... ficar batendo na mesma tecla não faz sentido para mim. Eu acho que está errado, não deveria ser assim. Eu vou continuar falando sobre esse assunto sem mencionar o nome da empresa, sem dar detalhes mais aprofundados, tipo o produto A, o produto B, o produto C, sem fazer nenhuma menção sobre o nome ou sobre pessoas que estão envolvidas nisso, tá? Que eu posso dizer que é uma multinacional que atua no Brasil inteiro, de grande poder, é o Davi contra Golias. Inclusive foi dito que ninguém nunca ganhou o processo contra eles, e eu disse, olha, eu não sei se eu vou ganhar, mas é justo fazer o que eu estou fazendo, porque o que foi feito comigo não vai ficar assim. Se eu não ganhar é por questões de como é o Brasil, entendeu? Porque está mais do que provado que eu tenho razão e isso está certo, e que eles deveriam ser condenados a me ressarcir todo o lucro que eles pegaram da minha empresa, abusando da opção de preço que eles me faziam. Tem questões mais aprofundadas que eu não posso entrar em detalhes, que em relação a eu não poder comprar de outro fornecedor, por que eu não poderia comprar, quais são... o que está envolvido com isso. Eu não posso entrar em detalhes aqui no YouTube, mas realmente eu não tinha como comprar. Foram 18 anos comprando somente desse fornecedor, sofrendo com o tipo de conduta e os preços que eles faziam comigo. Tinha problemas com a gerência lá, porque quem cuida da empresa, a empresa é minha, eu vou fazer o que tem que fazer, eu faço pelo certo. E ele queria que eu fizesse da forma que ele queria, isso não aconteceu e jamais vai acontecer, tanto nessa empresa como qualquer outra empresa que eu possa ter nessa vida, entendeu? Eu sou um cara que foi criado de uma forma que para mim o certo é o certo e eu não vou sair disso aí, pode fazer o que for. Então isso acabou gerando muito atrito e vamos ver, não sei quanto tempo vai demorar ainda. Agora a audiência, tem as considerações finais e vai vir para a primeira sentença. Daí vai ter um recurso, vai ter um segundo recurso, vai ser um terceiro recurso, vão, enfim, tentar de tudo que é forma postergar isso o maior número de tempo possível para eles, mas eu creio que a partir da sentença já publicada, com os argumentos, eu vou poder pelo menos comentar sobre a sentença para vocês saberem que isso é importante para mim. Eu quero ter isso porque muita gente ficou assustado por eu ter fechado a empresa, por ter tecnicamente quebrado com a condição de venda que eu tinha, com a quantidade de venda que eu tinha, por ser conhecido como a maior empresa da região nesse ramo. Todo mundo se assustou, e eu digo sempre, caráter a gente tem, sempre vai ter. Eu estou correndo atrás da minha honra e do meu dinheiro, entendeu? Porque o que eles fizeram, eles acabaram com tudo que eu construí no decorrer desses anos. Eu vendi todos os veículos que a empresa tinha, todo o patrimônio da empresa, para pagar os funcionários que não tinham culpa. Os funcionários
eles não têm culpa, eles trabalharam, se dedicaram e a gente tem que honrar isso aí. E eu honrei, paguei todo mundo, nenhuma trabalhista, tudo que foi como foi, a gente se acertou, a vida seguiu, tentei ajudar quem eu podia ajudar, quem se disponibilizou a me ajudar, ajudou, e é isso. Vou continuar falando sobre esse assunto no canal. Se inscreve aí, deixa o like, faça algum comentário aí que eu vou responder. E eu não tenho muita habilidade para falar, que é uma coisa que eu nunca pretendi fazer na vida, mas esse canal aí vai ter muito assunto polêmico relacionado à atividade empresarial e também à atividade na bolsa, como trader, swing trade, ações, fundos imobiliários, dentro do pequeno conhecimento que eu adquiri, tá? Muito obrigado quem ficou até aqui, um grande abraço. Próximo vídeo eu vou falar de uma ação que eles moveram contra mim, que foi um processo tipo do STF, assim, foi 8 meses e já tem sentença do processo. Enfim, vou comentar o que eu puder comentar, um processo totalmente errado, sem prova nenhuma e já tem sentença, e eu posso adiantar aqui nesse final de vídeo que a sentença, eu perdi uma parte do que eles estavam pedindo ali e eu fui condenado, tá? Mas isso é assunto para o próximo vídeo aí. Grande abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.